gente tem algumas propostas, tem grandes temas, né, da nossa jornada aí da vida, enquanto a nossa relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com esses arquétipos, né, da mãe, do pai, do adulto e do sábio, né, da sábia em cada um de nós, do ancião e da anciã. Então, tem temas que vão perpassar o nosso desenvolvimento, mas a gente também vai deixar meio em aberto para que o grupo traga, ou a gente vai construindo isso junto, porque vai depender das demandas, das necessidades de cada um, né? A gente não está fazendo uma estrutura muito rígida. E sejam todos muito bem-vindos para esse encontro. A ideia hoje é a gente se abrir para as transições da nossa alma. Vamos, para a gente começar, se acomodar onde nós estamos agora. Eu vou conduzir vocês aí nesse movimento mais internalizado. Então, procure se sentar, colocar os pés no chão, se for possível, de uma maneira que você fique confortável, mas com a coluna ereta. E a gente se coloca disponível nesse momento para nos sentir, nos perceber. Então a gente fecha os olhos para nos ajudar a essa conexão com o mundo interno. E a gente respira algumas vezes de forma calma e tranquila. Em especial prestando atenção a essas pausas entre o ar que entra e o ar que sai. Então, cada um de nós pode inspirar, sustentar um pouquinho o pulmão cheio, soltar devagar, sustentar o pulmão vazio por um instante. Vá fazendo isso no seu ritmo e percebendo como você se acalma quando você permite a pausa. Entre cada movimento tem uma pequena pausa. Inspira e fica nessa pausa, nessa quietude. Expira e também descansa nessa pausa. E nós vamos nesse fluxo de respiração, sentir no centro do nosso peito esse local onde pulsa a vida, que nutre todo o nosso corpo físico. E nesse coração, a gente se conecta com um ponto de luz que existe no nosso centro. Uma centelha, uma chama.
algo que represente para nós essa centelha espiritual que nos habita. E com a sua respiração, vá para esse lugar. O lugar dessa luz no seu templo íntimo. E coloque a sua atenção nessa luz. Esse ser imaterial que você é e que está aqui vivendo uma experiência humana. Muito bem, nós damos as boas-vindas a cada um, à luz de cada um, a tonalidade de cada um para esse encontro. E agora você pode mover a sua atenção para algo na sua alma, na sua vida, um processo que você está finalizando. O convite agora é para que você possa olhar para algo que morre, para algo que se dissolve, para algo que está deixando de ser em você, na sua vida. Pode ser uma situação externa, ou pode ser uma emoção, uma atitude ou característica que você tem. É importante agora que você possa observar isso que está morrendo, que está finalizando. E você pode se imaginar num local da natureza aonde você possa entregar essa energia. Pode ser na terra, na água, na luz do sol, no vento, aonde você sentir mais sintonia nesse instante. E com a sua respiração, se permitir soltar. Deixar ir. E assim abrir espaço. E quando você faz isso e o espaço se abre, algo que estava pesado fica um pouquinho mais leve. Então você respira uma vez mais. E se permite soltar. Permite que o fluxo da vida em você abra esses espaços. Há algo que se desfaz, há algo que finaliza, há algo que morre.
E a gente se despede com gratidão. E entrega para uma força maior que nós, aqui representada na natureza. Respira e solta no seu coração, desses lugares no nosso corpo que se fecham quando a gente está perdendo algo, ficam com medo e que se retraem quando a gente está finalizando um processo, que se apegam quando a gente está no momento de soltar. E como for possível para você, respira e solta. E acolha o seu movimento, que você dá conta agora. E vai percebendo que lugares no seu corpo e na sua energia que estão mais leves ou abertos agora. Quando a gente abre espaço, a gente dá oportunidade para o novo chegar. Em toda transição é assim. Algo morre, algo parte e algo vem. Então vai percebendo no seu corpo onde que agora está mais relaxado, onde agora está mais solto, que lugar que está mais cheio de vida e pulsando. Talvez esse seja um sinal para você, um sinal da sua energia, da sabedoria do seu corpo, o próximo passo. E mais uma vez, respira, agora com mais tranquilidade, agora com mais espaço. E descansa na pausa. Fica um pouquinho no seu silêncio. E a partir daquela luz que a gente se conectou no início, que é a luz da centelha divina de cada um, dessa presença, desse eu superior que vibra em cada um, possa cuidar amorosamente, gentilmente desses processos de morrer e renascer dentro de nós. Que a luz divina que habita em você possa cuidar enquanto você passa pelas suas transições, enquanto nós passamos por essas transições. E respira mais uma vez.
movimentando devagar seu corpo, suas mãos, seus pés, sentindo aí onde você está. Pode, no seu tempo, ir abrindo os olhos, se movimentando. Muito bem. É assim, gente. A gente mergulha até o ponto que a gente se permite. Cada um aí que tem já essas práticas nos seus movimentos terapêuticos, tem algum hábito de meditar ou de fazer essa visita interior, ou que não tem esse hábito, ou que faz algum tempo que não faz isso. Cada um de nós vai absorver e vai chegar até onde a gente está pronto e disponível naquele momento, né? É importante respeitar isso. Mas eu quero saber, e para a gente facilitar, como a gente está em muitas pessoas, como que você se percebe agora, com uma palavra por escrito, tá? A gente vai usar o chat para essa partilha, para a gente saber como que cada um tá depois desse movimento mais interno, esse movimento meditativo que a gente fez, como que você está sentindo agora. E aí você pode colocar isso na forma de uma palavra. É difícil, às vezes, traduzir coisas muito grandes e complexas em uma palavra, mas a ideia é que você traga aí a sua sensação, o seu sentimento, a sua percepção de você, para que a gente possa dividir com o grupo. A Márcia falou que está sentindo mais leveza, a Ana Laura mais presença, mais conectada, a Patrícia mais conectada comigo mesma, Maurício relaxado, a Manu cura, a Priscila conectada comigo. Olha que interessante repetindo isso, né? Átila leveza, a Marieta tranquila, de Norá destravando. Também senti a sensação de destravar alguma coisa. Essa palavra eu não consegui chegar nela, mas eu senti isso também. Moema mais relaxada, mais leve, mais aliviada. O Yuri sentindo mais leveza. A Edna sentindo-se bem. Maísa mais leve, relaxado, mais conectada ao grupo e comigo mesma. A Vanessa destravando também. E a Cíntia mais calma. Hum. Ai, que bom, que coisa boa. Nem sempre a gente termina essas práticas, ou mesmo uma meditação, se sentindo bem, né? Mas que bom que as percepções foram de leveza, conexão, tranquilidade, né? Destravar. A gente não se apega a essas percepções, tá? Não tem que ser bom toda vez. Às vezes a gente não fica muito bem no final e tá tudo certo, porque processo de transição é assim, né? Nem é todo dia que a gente sai da terapia bem ou que a gente sai da meditação bem. Quando a gente sai é ótimo, né? Mas isso faz parte do fluir aí das sensações, das emoções. Então, se tiver alguém, é porque às vezes todo mundo falou que tá leve, conectado e tranquilo, e às vezes alguém que não sentiu fala assim, não vou falar isso aqui não, é, porque tá todo mundo bem, eu que devo estar errado. Tá? Você não está errado, se você sentiu desconfortos ou coisas ruins, eles fazem parte do processo. E eu vou voltar no que eu disse no início, o trato da gente, de nós para conosco mesmos, o trato gentil com o que quer que seja que a gente está sentindo. Isso nos ajuda a avançar no processo. E aí depois é soltar aquilo, porque o próprio fato da gente ficar julgando, eu me senti bem, então isso é ótimo, eu tenho que ficar bem o dia inteiro, ou eu me senti mal, isso não pode, isso é errado. Esse tipo de julgamento faz a gente ficar amarrado ali no processo, né? Então, é importante a gente respeitar o que vem. E uma outra coisa que eu quero dizer
até do nosso processo de construção, né? Eu e o Lucas aqui na sintonia, nas nossas meditações, na nossa construção conjunta, o quanto a prática do silêncio, ela nos ajuda a ter uma âncora no meio dos altos e baixos, das transições, das mortes e renascimentos. O quanto a gente se habituar a habitar o silêncio, a ter momentos assim na nossa vida, isso nos ajuda a não embarcar demais no drama, a não ficar muito identificado com os dramas, a não sofrer desnecessariamente, ficar pegado ali nas coisas. Então, silêncio e gentileza são palavras que ficam para mim dessa vivência nossa, sabe? Assim, do que eu fui sentindo também da energia de vocês. Proposta que a gente vai conduzir durante o grupo, como vai ser um grupo menor, que são reduzir o número de pessoas que vai acontecer durante o Roda Viva, para a gente poder fazer um acompanhamento de perto de todos esses temas que vão emergindo, a gente poder lidar com isso de forma mais coletiva, mas com atenção e cuidado, que não é o que é possível fazer aqui. Vou dar só um exemplo. Quando eu fiz a prática que o Alisson estava conduzindo agora, a minha primeira sensação foi o oceano. Então, eu estava numa praia. A segunda sensação em seguida foi o meio do oceano. Existia uma baleia que me sustentava em cima do oceano. E eu entregava aquele sentimento, no meu caso, um sentimento de isolamento, uma sensação de isolamento que me oprimia, eu entregava aquilo para esse oceano. E aquilo descia e vivia o processo, mas em algum determinado momento, a baleia que me sustentava, ela virou e me engoliu. A minha sensação é que a baleia me engolia, aquilo me assustou, assim, durante a... Tanto que eu até tossi na hora da meditação. Tossi, e foi junto com a sensação de estar sendo engolido por aquela baleia que antes estava me ajudando no processo, me sustentando nele todo. E é muito interessante que como eu estava seguindo a voz, né, a condução, e chegou naquele momento de resgate da luz, aquela sensação de morte que a baleia me causava e de desconforto foi dando lugar a essa luz. Então a baleia comeu uma coisa em mim e ficou essa luz. Ela estava me ajudando, né? A minha sensação depois foi essa. Então tinha uma liberação que eu não estava entregando. Eu entreguei um pedaço da história, o outro pedaço a baleia veio e comeu. E aí tá em grupo, tá com a sintonia, tá conectado, me ajudou a tossir isso para fora. E a sensação agora é de bastante alívio na garganta, na cervical, aqui no tórax. Então, a gente tem vários símbolos, várias ferramentas que o nosso mundo interior vai utilizando para nos conduzir. E a proposta do grupo é um pouquinho a gente poder entrar em contato com isso, compartilhar, conectar, ver essas linguagens acontecendo, né? E, igual o Alisson falou, não é tudo bonitinho sempre, né? Às vezes a vida nos engole. Porque a gente acha que está abrindo mão, que está entregando, né? Mas a gente está entregando segurando um tanto. Aí o outro tanto a vida lidar com aquilo, né? Ela tem as suas baleias, tem as suas formas de transformar tudo que a gente está vivendo. E é sobre isso que a gente queria trazer como encerramento. A gente vai deixar disponível para vocês um material que é depois para vocês lerem com calma. Mas eu vou compartilhar só as imagens aqui conosco. Isso. Que é uma parte da nossa história, um jeito da gente lidar com as mortes e com os renascimentos, como isso foi vivido, como isso é indicado a ser vivido dentro, por exemplo, do mito de Urano e de Gaia, ou o mito do céu e da terra. É bem bonito esse mito e ele nos ajuda a olhar para essas mortes que a gente vive na vida, essas transformações, e principalmente um tipo de transformação que eu queria que a gente levasse em consideração para tudo que vai ser exposto agora, de forma breve, mas de forma bem, bem importante mesmo, que são as transformações inesperadas. Essas são as mortes que a gente vai trazer aqui um pouco de
reflexão sobre, um pouco de orientação sobre. Aquilo que a gente não esperava, aquilo que não foi planejado, aquilo que, inclusive, muitas vezes a gente não estava preparado para lidar com aquela situação e a gente vive. Então, estávamos brincando no começo sobre quem passou dos 40 anos, que geralmente quem vive isso, ou todo mundo que tem, como astrólogo, eu vou falar assim, todo mundo que tem Urano forte no mapa, todo mundo que é aquariano de Sol, de ascendente, ou está vivendo algum desse processo, a pessoa vive perdas súbitas, ela vive rompimentos e rupturas fortes na vida dela. E todos nós, eu, por exemplo, não sou aquariano, né? Então, todos nós vamos viver isso. E aqui está uma indicação de como viver isso. Como viver essas transformações que a gente não espera, que a gente não está preparado para lidar com elas, que ninguém nos avisou como faz com isso. Que provavelmente a gente existia apego, existia uma dedicação grande àquilo que em algum momento os caminhos se separaram. Bom, como é bonito, eu vou contar de um jeito, o material está escrito no jeito clássico, eu não vou contar do jeito clássico, eu vou contar do meu jeito, tá? Então, eu vou expor aqui o que eu entendo desse mito. Então, a gente está falando do céu e da terra. Eles estavam unidos. Quando a gente pensa que céu e terra estão unidos, a gente pode pensar que tem alguma coisa na nossa vida que está funcionando muito bem, muito próximo. Uma pessoa que a gente ama, um grupo que a gente faz parte, alguma situação na nossa vida que está muito estável, uma carreira profissional, um grupo de serviço que eu estava vinculado, um grupo espiritual, um trabalho mesmo, uma carreira que eu estava estabelecido. É como se isso fosse uma união entre o céu e a terra. Tem alguma coisa que está funcionando em harmonia. E aí, de repente, isso vai ser o quê? Rompido. Isso vai deixar de existir. Os gregos colocaram esse mesmo simbolismo ali no personagem Céu, que é Urano, e nesse personagem Terra, que é a Gaia. O que que acontece com eles? Quem que, quem que promove essa separação? De onde vem essa separação súbita? Daquela carreira que eu estava seguindo, daquela relação afetiva que estava em curso, daquele distanciamento que vai acontecendo nos caminhos espirituais, eu vou me encontrando nesse limbo, né? Ao que eu pertenço, ao que eu faço parte, qual é o próximo passo? Quem promove isso é o aspecto terra, é o aspecto mãe divina, é o aspecto Gaia em nós. Então, nos parece que é alguma coisa que vem de fora, porque a terra, a mãe, é aquilo que está aqui fora, é a nossa realidade material. Geralmente, então, parece que é alguma coisa que vem de fora contra mim. Isso é muito interessante mesmo, porque como a gente fala de transformações súbitas, repentinas, intensas, e uma sensação de não estar preparado, está implícito nisso que parece que alguma coisa está vindo de fora, não? Parece que tem alguma coisa que está me obrigando a me transformar ou a mudar aquela situação. Aquela união, ela não pode continuar mais. Então, é a própria Gaia que cria mitologicamente a foice, né, esse instrumento para o filho dela, o próprio filho, que é Saturno, Cronos, ele é incumbido de separar o céu e a terra. Ele é incumbido de terminar essa situação. E aí, o Cronos, então, é alguma coisa é algum fato da nossa vida que vai nos colocar algum fato no tempo mesmo, alguma situação concreta, uma situação bem concreta da nossa vida, que vai nos colocar não é possível mais continuar da forma que estava. Então pode surgir uma insatisfação muito grande por sua parte ou por parte das outras pessoas envolvidas. Pode surgir situações de traição, situações de rompimento, situações o que torna aquela coisa insustentável. Ou pode ser algo mais leve. Geralmente não é mais leve, geralmente são coisas intensas mesmo, né? Mas pode ser algo leve, simplesmente um afastamento de caminhos. Mas aquilo que era não é mais. Então a foice foi feita.
E uma situação concreta vai mostrar que aquilo não pode ser continuado mais da forma que está. Bom, aqui existe uma possibilidade em nós. Eu acho que aqui, por exemplo, na sensação que me deu, foi a baleia me comendo, né? Porque a sensação que às vezes a vida nos devora, né? E não tem muito o que a gente fazer. A gente se sente um pouco vítima da vida, não? Pegado desprevenido, né? Mas eu que me dediquei tanto para isso, que eu me dediquei tanto para aquilo, né? Eu que fui tão fiel a tal situação, àquela situação, por que isso está acontecendo comigo agora? Por que que a situação chegou nesse ponto? Por que que aquele grupo que eu pertencia, por que que aquela profissão não me completa mais, ou por que que as pessoas me excluíram de tal situação, né? Aquarianos vivem muito momentos de exclusão na vida deles. Todos nós vivemos, né? De repente a gente não pertence mais a um grupo. Como assim, gente? Eu me dediquei tanto a isso, né? Esse grupo pode ser minha família, que começa com algumas ideias, pode ser grupos externos, depende da história de cada um. Mas de repente a gente sofre exclusões mesmo. Aí uma opção é a gente entrar nos porquês, que aí é a mente. Por que disso, por que daquilo? E quem ordenou que esse movimento acontecesse não foi a mente, foi a Gaia. A Gaia é a dimensão feminina, é a dimensão do sentir, é a dimensão da mãe do mundo, da intuição. Então a resposta não está na mente, a resposta está em Gaia, está na intuição, no sentir. Se a gente procura respostas mentais nesses ciclos de vida e morte, que acontece algum grande rompimento, isso deve provavelmente nos gerar mais frustração, mais medo, mais insegurança. Esse é um caminho que geralmente a gente está acostumado a percorrer. Agora tem um outro caminho, é o convite aqui, né? O convite é para o outro caminho. Bom, nesses movimentos de ruptura, igual o Alisson trouxe durante a nossa incursão, né, nosso movimento interior, acontece algo muito curioso e que eu acho que todos nós aqui já tivemos esse tipo de experiência. Quando algo morre, junto com aquilo, algo está se mostrando como nascente, algo está nascendo. Não é tão claro às vezes. Às vezes, na verdade, é bem obtuso, muito difícil da gente ver. Mas se a gente sair da situação do porquê isso, porquê aquilo, tentando responder pela mente, a gente pode encontrar essa criatura que é a deusa da beleza e da harmonia, que é Vênus. Então, dessa situação em que o céu e a terra se separam, Urano e Gaia se separam, por pedido de Gaia, nasce Vênus. A beleza nasce da morte. Olha, a indicação que, que a gente está podendo entrar em contato a cada momento na nossa vida que alguma coisa morre. Aí a gente fala de desapego como sendo uma característica importante e eu não sei se a gente consegue desapegar se a gente não vê beleza nas coisas. A gente sempre vai estar apegado. Então, talvez antes do desapego, aquela situação que a gente está sendo afastado dela, talvez a gente busque voltar o nosso olhar para Vênus, ou a gente busque voltar o nosso olhar para descobrir o que está nascendo disso. Antes da gente se preocupar em desapegar das coisas, talvez se a gente se voltar e olhar para a vida, nessa dor toda que eu estou vivendo, porque o Urano, ele sentiu muita dor pela mutilação que ele recebeu do filho dele e da própria consorte, né, da Gaia. A gente sente muita dor quando a gente é separado de uma coisa, quando a gente deixa de ser compreendido, quando a gente não sente que a gente pertence mais, quando a gente não se encaixa mais em determinada situação. Talvez um jeito de lidar com essa dor
seja a gente se voltar para essa Vênus. Qual é a beleza que a vida está me apresentando? Qual é essa situação nova que a vida está apresentando? E é super interessante, porque todas as representações de Vênus, ela sempre está nua, independente do período histórico, né? Que às vezes ela está tampando, né? Mas ela sempre está nua. Então, a mente que tampa as coisas, vocês não têm a sensação que a mente coloca roupa em tudo, né? Isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. Quando a gente olha uma coisa que está nua, a gente está lidando com esse aspecto nosso mais puro, despido dessa mente discriminadora. Então, olhar para a vida e buscar Vênus não é buscar algo que satisfaça aquilo que eu acho que é o correto para esse momento da minha vida, mas é buscar aquilo que está sendo apresentado na pureza, na possibilidade, em algo novo, algo tão inesperado quanto foi o rompimento que eu vivi. É um estado de a Vênus desperta um estado, é um convite para esse estado de abertura. O que na minha vida, por exemplo, está sendo apresentado, mesmo que esteja fora dos meus parâmetros do que é certo, do que é errado, do que é o melhor, do que é o pior. O que a vida está me apresentando nesse momento de morte, nesse momento de finalização de ciclo? O que a vida está colocando nesse sentido? Pode ser que não esteja claro, igual o Alisson falou. Por isso que a gente faz o trabalho em grupo, por isso que a gente mergulha nesse mundo interior junto, com a presença da luz e com a presença uns dos outros, para a gente poder enxergar essa Vênus, porque a Vênus nasceu no oceano, ela nasce dos oceanos, ela nasce dessas águas profundas. Às vezes não é tão explícito, ela não nasce do Sol como Apolo, ela nasce, não nasce da cabeça de Zeus, né, como a própria Ártemis, ela nasce do fundo dos oceanos. Então ela tem esse aspecto de a gente enxerga essa pureza, essa nudez, essa harmonia quando a gente consegue interiorizar também, quando a gente consegue silenciar. Então, talvez o mistério do novo, ele esteja sim no silêncio. Assim como o mistério da vida humana está no útero, silencioso, invisível. O mistério da semente está no interior da terra, silenciosa. E o mistério do nosso renascimento talvez também esteja nesse silêncio, nesse mergulho interno, nesse mundo que fala por imagens e não necessariamente por sons. Nosso convite é que a gente possa viver momentos de silêncio nessa etapa, de todo mundo que está vivendo etapas de vida e morte, que está vivendo esse convite ao novo, que a gente cultive, então, esse silêncio que solta, que liberta, igual o Alisson conduziu mesmo, né? Que a gente possa colocar isso na nossa vida, no nosso cotidiano, e olhar o que é, cadê essa Vênus? Onde que está? Outro nome, né? Afrodite. Onde que está essa Vênus, essa Afrodite, essa possibilidade do nu, do puro, poder se mostrar para nós? Hum, bom, a gente tem uma energia muito bonita da Cecília Meirelles, que ela transcreveu na forma de palavras esse contato que ela teve com esse oceano interno, e a gente quer compartilhar com todos. Eu vou ler o poema para vocês, esse material vai ficar disponível também.
Mas eu vou pedir que a gente faça um pouquinho de silêncio, não? E a gente possa entrar em contato de novo com isso. Então a gente veio para fora, foi para dentro, veio para fora de novo. Agora vamos entrar com essa disposição de encontrar essa Vênus e de deixar que essa separação possa acontecer mesmo. O que precisa ser separado na nossa vida, que seja. E o que precisa ser compreendido do novo, que seja compreendido também, com essa disposição. Então, a gente procura uma posição do corpo físico que seja essa harmonia entre uma firmeza, uma força, um sustentar e essa possibilidade de estarmos leves. É como uma entrega consciente. É como um deixar que a consciência, nossa consciência interior, ela mergulhe dentro do corpo. Que alguma coisa de nós morra como esse algo tão amplo que é a nossa vida interior, nossa consciência, e ela possa mergulhar na realidade do corpo agora. Que ela preencha a realidade do corpo. E a gente possa buscar firmeza e leveza. Nossos músculos estejam sustentando a coluna, mas com os ombros leves. Que o topo da cabeça se eleve ao céu e, ao mesmo tempo, a gente possa soltar a maçã do rosto, soltar o maxilar. Que um sorriso leve e despretensioso possa encontrar lugar em nossa face. Que a musculatura do glúteo, da bacia, das pernas, das coxas sustente o corpo, mas possa sentir a sua leveza. Que a nossa respiração seja vivenciada com consciência, que ela se transforme numa dança, no ritmo interior de cada um. Sinta o ar tocando as narinas, preenchendo os pulmões. Toda essa realidade exterior ao corpo entrando e preenchendo, fazendo parte de nós. E toda essa força interna sendo liberada também para fora na expiração. Quando a gente inspira o ar, esse infinito que existe fora de nós torna finito aqui dentro. E quando a gente solta o ar, nós, tão pequenos, nos tornamos parte dessa imensidão que é a vida. Na inspiração, vivemos de forma mais ampla
E na expiração morremos um pouco para renascer fora nessa vida maior. Cada um continue na sua observação interna, embalados agora pelas palavras de Cecília Meirelles. Renova-te. Renasce em ti mesmo. Multiplica teus olhos para verem mais. Multiplica teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Que essa luz da renovação nos acompanhe, então, cada um de nós possamos viver nossos plantios, nossas entregas, que a gente possa descobrir a vida sempre nova, cada ciclo, e principalmente nos descobrir dentro da vida,